Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Black White Podcast. Galera, hoje nós estamos em um ambiente diferente porque nós viemos aqui fazer uma visita para um dos nossos patrocinadores, que é o Pastor Márcio da Pizza Nostra, e daqui a pouco eu vou estar passando a palavra para ele, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Se você está com saudade de comer aquela pizza brasileira, aquele lanche brasileiro, não tem outro lugar. Vai lá na Pizza Nostra que você vai ser muito bem atendido, você vai ver diversas coisas que tem no cardápio dele, você vai se deliciar e, cara, você vai querer ficar vindo aqui toda hora, que nem eu. Teve uma vez que eu peguei e vi uns 3 domingos seguidos aqui, porque é muito bom, de verdade, algo feito com muito amor, carinho e dedicação. Também quero agradecer a Fusion Studio, é uma academia de luta que tem diversas modalidades de luta lá, e dentro da academia tem uma associação, que essa associação ela prepara o seu filho contra o bullying, seja psicologicamente e físico. E a Borges e Fenneman, que é uma empresa que te ajuda a entrar com autoridade no seu perfil, seja do Instagram e outras plataformas que você tem. Pastor Márcio, estou muito feliz aí por você estar nos recebendo aqui neste local e muito obrigado mesmo aí por ter aceitado o nosso convite aí para estar conversando com a gente aí. Eu é que agradeço, né, por essa oportunidade, né, de estar com o Black White. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né? Conversando. Eu gosto muito de conversar, pô. Gosto muito de conversar. E espero ser útil. Vai ser. Em nome de Jesus. Estamos aqui tomando o nosso Guaraná, né? É Guaraná. Tá muito calor, estamos aqui tomando nosso Guaranazinho aqui. Fomos muito bem recebidos. Desde a primeira vez que nós viemos aqui, nós já viu que o Senhor é uma pessoa realmente de Deus, até mesmo o ambiente, você sente a presença de Deus nesse lugar. E a comida também é sem palavras, gente. É muito bom. Mas, pastor, antes de... Porque é de Deus, né? Exato, é o maná, o verdadeiro maná. Mas, pastor, antes de estar passando a palavra para o senhor se apresentar brevemente, queria estar deixando uma pergunta aqui para você estar respondendo, e posterior você já pode pegar e se apresentar. Tá. Hoje, você se considera mais pastor ou empresário? Porque hoje nós vamos tratar o assunto sobre ser pastor e empresário e como essas duas coisas podem se juntar e impactar a vida das pessoas, né? Hoje, qual que é a sua visão referente a isso? Antes de mais nada, são duas coisas totalmente diferentes, né? Totalmente opostas, ok? Mas nós, como homens de Deus, nós temos que aprender a administrar, né? Nós vivemos no mundo, né? E nós temos que, e quando estivermos aqui nesse mundo, nós temos que aprender a administrar a nossa vida, tanto ministerial como profissional, ok? Então, não é fácil, não é fácil, mas é bom, porque nos dá, assim, como é que eu vou dizer, nos ajuda até mesmo a lidar com outros, né, com outras situações, né, por ser totalmente oposto, né, a gente aprende a administrar os dois lados, e tem que administrar bem, não pode deixar um lado a mais ou outro a menos, né? Tem que ter o equilíbrio, né? É um equilíbrio que nós temos que ter, não podemos nos dedicar mais a um e menos ao outro, ok? Porque um é chamado e o outro é profissão. Um é aquilo que Deus nos chamou para fazer e o outro é o nosso sustento, que também é muito importante. Okay? Entendi. E pastor, porque muitas pessoas elas demonizam, vamos se dizer, o sucesso, você ser bem sucedido, ter bastante grana, tem muita gente que demoniza isso. Como é que você vê isso? Porque nós empreendemos, porque eu empreendo também, pastor. Nós empreendemos para nós fazer uma grana, né? E, tipo, servir de ferramenta para abençoar outras vidas e de ser um exemplo de que é possível você vencer sendo honesto e cristão. Que é possível, mas muita gente demoniza você ser bem sucedido, porque tem gente que fala, não, o verdadeiro cristão é aquele que sofre, passa por luta, né? E como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo de uma maneira totalmente diferente. Espero não escandalizar. Não, é assim, principalmente sendo pastor, né? Eu
eu antes de ser pastor, eu já era empresário, né? Tanto é que a Pisa Nostra, ela vai fazer agora em 2026, 30 anos. Oh. Já existia no Brasil, né? Eu tenho cá em Portimão, em Portugal, especificamente aqui em Portimão, já há 20 anos eu estou cá. E de um certo tempo eu trabalhei fora, mas eu já vim do Brasil, eu já era empresário lá, eu já vim já com a intenção de montar alguma coisa aqui. Sim. Na época, né? Então eu cheguei e fui trabalhar, né? Tinha uns primos que já trabalhavam em outros ramos, tudo. Comprei um caminhão, fui fazer distribuição, aquele negócio todo, né? Já ia empreendendo. Eu tinha um chamado no Brasil, ok? Eu tinha um chamado no Brasil. Se a gente tiver oportunidade, ou sim, hoje sim. ou outro dia, a gente vai falar do meu chamado e da minha conversão também, né? Eu acho que seria legal isso também. Sim. Então, lá no Brasil, quando eu vim para cá, eu já trabalhava com a Pisa Nostra. Eu já tinha Pisa Nostra lá, no Rio de Janeiro. Chegando aqui, comprei esse caminhão, fui trabalhar com entrega, e em 2011, né, Deus me chamou para pastorear. Okay? Já tinha chamado, já era diácono, passei a ser evangelista, e na igreja onde eu estava já me chamavam de pastor, porque o primeiro que reconhece é a igreja. Entendi. A igreja reconhece o chamado de um pastor. E nessa época eu estava trabalhando na Câmara Municipal de Portimão, né, na EMARP ali, e 12 anos trabalhando ali. Depois Deus permitiu que eu voltasse a ter um negócio, um comércio, né? Aí é onde começa a nossa saga, né? Sim. Onde todo mundo fala, né? Todo mundo não generalizando, né? Mas a maioria fala assim, um pastor não pode trabalhar. Então, verdade. Nós temos essa condição, né? Que muitas das vezes a igreja coloca. Eu ouvi demais isso. Ouvi demais. As pessoas falavam para mim, mas pastor, você não tem que viver da igreja, né? Aí eu vou lá, aqui até anotei aqui, em 1 Tessalonicenses 3:8, né? Que é o versículo que eu amo, que é a minha base, tá vendo? E 1 Tessalonicenses 3:8. Deixa eu ver aqui, é isso, 3:8. Não, cadê? Trabalhando noite e dia. 2 Tessalonicenses 3:8. Né, no primeiro, na segunda. Diz assim, quer ver? Eu podia ter colocado antes, né? Ah, não, mas tá tranquilo. Enquanto isso eu vou me saboreando aqui do Guaraná. Não. Tá. Peguei aqui, eu acho que é coisa errada. Não dá para cortar isso, não? Peguei aqui. Segunda, 1 Tessalonicenses 2:9, né? Que ele fala que trabalhando, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, trabalhando noite e dia. Ele está trabalhando noite e dia para não ser pesado a voz. Sim. O que isso quer dizer? Ele trabalhava, ele aprendeu a fazer tenda com Áquila e Priscila. Ok? Então, ele não vivia, lógico, ele vivia das ofertas que a igreja dava para ele, né, enviava para ele, que ele agradecia muito, mas ele declara isso, eu trabalho noite e dia com essas mãos para não ser pesado a voz. Ok? Então, eu tenho esse princípio de trabalhar. E eu sempre, mesmo minha vida toda como pastor, eu trabalhei. Eu trabalhei. E às vezes a igreja cobra muito do pastor isso, né? Do pastor estar presente 24 horas por dia. Só que eu tive uma base muito forte, né? Até a nossa igreja no Brasil era uma igreja missionária,
ainda é, né? Nós temos hoje igreja, né, da Monte da Fé, da Igreja Batista, sou um pastor batista. Hoje nós temos missionários espalhados no mundo inteiro, da minha geração. Sim. A Europa tem outros irmãos que estão lá pastoreando igreja. Então, essa é uma igreja que me deu uma base. Qual é a base que a igreja tem que ter? Que nós, como servos do Senhor, não sair do caminho. Não sair do caminho. Haja o que houver, como o apóstolo Paulo disse, né? E depois pregando a palavra para vocês. Ele fala que ele trabalha para não ser pesado a voz, ok? E depois ele diz que para pregar para vocês. Porque a primeira coisa que tem que vir é o sustento do servo do Senhor. Exato. E muitas das vezes a igreja não tem condição de pagar um sustento. De dar o sustento para o pastor, de dar ali um... Eu não digo nem dar um ordenado, porque tem igreja que dá um ordenado para o pastor. O pastor vai trabalhar, mas a esposa vai estar na igreja, mas a esposa pode trabalhar fora. Olha, é uma visão que não casa, porque a família pastoral tem que estar junta. Sim. A família tem que estar junta. Então, não é um ordenado que vai fazer com que eles estejam na igreja, que vai suprir todas as necessidades de um pastor. Ok? Então, por isso, eu optei, né, sempre por trabalhar e dar também o meu melhor para a igreja. Ok? E o que eu ensino na igreja? Na nossa igreja? Um cristão ele não tem que ser variado. Ele não tem que estar com um pensamento dobro. Eu vou me dedicar mais a isso. Porque tem assim, pessoas que se dedicam ao trabalho e esquecem do compromisso da igreja. Entendeu? Exato. Muito. Existe muito isso. Hoje eu trabalhei, estou cansado. Não tem essa. A gente não foi isso que eu aprendi. Pelo contrário, eu aprendi que o reino de Deus ele é conquistado à força. Então, se ele é conquistado à força, eu tenho que me esforçar tanto no meu trabalho e às vezes até mais, porque é pós-laboral, de vocês deixar o cansaço de lado, deixar as preocupações de lado, seculares, e me focar em Cristo. De estar lá não só para bater o ponto, mas sim para adorar a Ele. Sim. Para ser um instrumento dele. Então essa base é uma base muito forte. Tá vendo? E isso eu peguei lá atrás na minha juventude. Uhum. Entendeu? Eu peguei isso lá atrás na minha juventude. Porque o meu pastor ele era militar. Né? Então era um pastor que já trabalhava. Não era um pastor em tempo integral. Né? Por quê? E o que ele fez? Ele ensinou o seu rebanho, as ovelhas do seu aprisco, a terem essa convicção que nada pode afastar vocês de Cristo, a não ser que você queira. Verdade. Tá vendo? Então, nós temos que estar firmados, primeiro, na rocha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, andam juntos. O seu trabalho, né, não é pecado um pastor trabalhar, não é pecado, não é... Se o pastor não tem condição, ele pode trabalhar assim, desde que ele tenha uma base. Durante muitos anos eu segurei isso com a minha esposa, né? A minha família segurou isso muitos anos. Hoje nós temos outros pastores. Uhum. Tem um pastor que eu falo que é o nosso amor, né? Uhum. Que hoje, no caso, eu estou aqui a trabalhar, ele está liderando a igreja. Né? Eu sou pastor-presidente do ministério e ele hoje está liderando a igreja. Hoje ele está pastoreando a igreja. E ele também trabalha. Aí. E essa igreja aqui em Portimão já? Em Portimão. Né? Em Portimão. Isso. Então, assim, é uma igreja que entende isso. Né? Os nossos irmãos lá, ninguém vive da fé. Né? Ninguém vive da fé. Lá a gente vive do nosso sustento, do nosso trabalho. E damos o melhor. Quer ver uma coisa? Tem algo que... Isso veio do catolicismo romano. Que é... Você tem que ser pobre. Que Deus ama os pobres. Exato. Né?
Deus ama os pobres. O que essa mentalidade, né, errada, ela entrou para travar a igreja. Para travar a igreja. Possuía algum medo, pastor, então, da parte dos outros? Possuía algum medo deles de, tipo, da igreja crescer, financeiramente falando, e ter um poder financeiro muito alto? Não, eles fizeram isso justamente para crescer. Hoje o Vaticano tem o ouro do mundo. Ok? Para quem não sabe, o Estado dá o dízimo. O Estado? Sabia disso o daí, dízimo. não? Exatamente. Muitos países católicos têm o dízimo do Estado. E é muita grana. Exatamente, como é que eles vivem até hoje, né? Então, assim, todo país católico tem, né, esse dízimo. Não sei como é feito, não sei como é que é tirado isso, se é realmente um dízimo, se é uma oferta, não sei. Mas isso travou muito a igreja, porque a igreja enriqueceu, porque as pessoas tinham que dar tudo que tinha para que Deus viesse amá-los. E aonde a história da igreja genuína, a igreja que veio durante os tempos no anonimato, crescendo, que não se mostrou, né, ela veio através dos comerciantes, na Rota da Seda, na antiga Rota da Seda, que nós temos até hoje, né, que cruzava o Oriente Médio, vinha pela Ásia Menor, até chegar à Europa. Os comerciantes nessa rota, que se convertiam, eles vinham trazendo o evangelho, tanto é que chegou à Europa, através dos comerciantes. E esse pensamento de que o crente não pode ser rico ou ter um dinheiro, isso é destrutivo. Porque hoje nós vemos, a igreja hoje, ela está limitada. Se as pessoas abrissem os olhos, né, mas com cautela, não é abrir os olhos, eu vou empreender e daqui a pouco deixa o Senhor e foca só no dinheiro. Dinheiro é consequência do seu trabalho, ok? O sucesso vem com o seu trabalho. Lógico que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. E muitas pessoas, às vezes, entram por um caminho e esse caminho, Deus, ele já começa a se virar mais para o dinheiro do que para Cristo, ok? E sua igreja. Então, o que Deus faz? Ele fecha. Só que nós temos um livre-arbítrio. E nós insistimos e vamos quebrando a cara. Quando a gente vai ver, estamos afastados do Senhor. Porque Satanás, ele joga as suas redes. Isso é verdade. Tá vendo? Ele não está brincando. Satanás não brinca. Então, por isso que nós somos inimigos dele. E o que aconteceu? Como a igreja começou a ter esse pensamento, quando Jesus falava dos pobres, ele estava falando de humilde de coração. Ok? Você não vê um judeu pobre. Isso é verdade. Você não vê, ele era judeu. E isso vem desde aquela época. Tanto é que até os romanos, às vezes, temiam um conflito judeu, porque eles tinham poder. Exato. Eles não eram paupérrimos, não eram um povo miserável, ok? Então, assim, a igreja travou. Se a igreja não tivesse esse pensamento, nós estávamos hoje anos-luz à frente da evangelização mundial. Tá? Algumas igrejas ganham o suficiente para enviar missionários, mas preferem reter para investir nos seus templos. E outras, né, não têm por causa do pensamento. Travado porque não tem condição de enviar. Você está entendendo? Então, vamos supor, se a igreja tivesse essa mentalidade, de evangelização, né? O que a gente faria? Os empresários, tanto é que existe a DONEP, né? Que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Então, assim, se as igrejas se juntassem, olha, existem lugares em Portimão e em Portugal que não tem uma igreja evangélica.
Não tem uma igreja evangélica. As pessoas perecem. Lá em Vila Pouca de Aguiar, não havia igreja evangélica. Aí um pastor de lá, de uma Assembleia de Deus, com a visão em Vila Pouca de Aguiar, né, nós tínhamos os nossos membros, nossas ovelhinhas foram para lá, Sim. morar lá. O rapaz recebeu uma proposta de trabalho lá na usina termoelétrica, aí hidroelétrica. Aí ele se mudou para essa vila. Não tinha uma igreja lá. De começo eu ia lá em Vila Real, é longe a beça, lá no Minho. Aí daqui a pouco ele conheceu esse pastor que, por acaso, quando soube que ele morava em Vila Pouca de Aguiar, falou que tinha um projeto para Vila Pouca de Aguiar. Aí eu falei para ele, então, o que falta isso? É porque a gente ainda não tem. Como a gente tinha material para montar uma igreja, Sim. a gente ia juntando para montar uma igreja, a gente pegou esse material da igreja e enviamos para eles. Caixa de som, mesa misturadora, microfones, né? Só não demos as cadeiras, púlpitos. Equipou quase tudo. A parte de som e púlpito, eu falei assim, você só precisa comprar a loja e colocar os bancos. Quer dizer, eu uni. Agora, e se eu não tivesse condição? Seria feito? Seria não. Não ia. Não ia. Por isso que a igreja tem que mudar seu pensamento. Não pode perder o foco do ministério, da evangelização, ok? Não pode, isso aqui é uma coisa que você não pode perder nunca. Você tem que trabalhar, porque quando Deus ele nos prospera, é para um propósito. Deus prospera para um propósito. Satanás prospera para desviar. Mas a prosperidade de Deus, ela é muito maior do que a prosperidade de Satanás. Com certeza. Porque a prosperidade com Satanás, ela é egoísmo, egocentrismo, tá vendo? Mão fechada e morte eterna. Com Deus não, é evangelização, é enviar missionários, é manter o missionário fora, é equipar igrejas que estão precisando, é abrir missões aonde for necessário. Não é ver o foco, eu vou abrir uma igreja. Você pode ver, querido, nas cidades grandes está cheio de igreja. Isso tem de monte. Está cheio de igreja. Por que não vão abrir uma igreja num lugar onde não há? Eu vou abrir aqui, porque depois não. Você trabalha, vamos juntar esse pessoal. Tá vendo? O pastor ele tem que ficar por conta da igreja. Coitado. Coitado da família do pastor. Né? Se ele ganha demais, ele é ladrão. Se ele ganha de menos, ele é um coitado. Ou está na prova ou é atribulado. Ou está passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando pela prova, dando glória a Deus. Mas isso aí é visão distorcida do negócio. É tudo temperado. É tudo temperado. Você não pode deixar o seu ministério, ok? Tem que olhar para o seu ministério com a visão de águia. Uhum. Com visão de águia. Você tem que ver à frente. E não ficar olhando só ali para aquele grupinho. Tá vendo? E também olhar para o teu negócio, o seu crescimento. Porque o seu crescimento, aí que está o segredo. O teu crescimento é o crescimento da igreja, de Cristo. E qual que é a dificuldade que as igrejas têm para enxergar isso, pastor? Porque quando a pessoa ela está conseguindo prosperar, a pessoa está conseguindo, sabe, ter um certo sucesso ali. Uhum. E, tipo assim, alguns membros ou até a própria igreja começa, sabe, meio que excluir essa pessoa ou até mesmo fecha os olhos para a iniquidade ou pecado do irmão, às vezes, que acontece por causa do dízimo dele. Quais são os cuidados e as coisas que têm que ser feitas nisso? Tem gente que fala assim, o pastor dá mais atenção àquele irmão porque aquele irmão tem um dízimo maior. Não é verdade. Pelo menos na nossa igreja não é uma realidade. É cultura. A cultura da igreja. A cultura da igreja. E eu vou deixar algo para você que vai nos ouvir, que está nos escutando agora, que está nos vendo. Cresça. Nós temos que crescer. A riqueza, ela não é pecado.
Jesus ele fala do amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Porque onde tiver o teu coração, ali está o quê? Ok. Alma, tô me vendo. O teu coração não pode estar no dinheiro. Sim. O teu coração não pode estar nas coisas erradas. O teu coração ele tem que estar na obra do Senhor. Tá vendo? Exato. Para que Deus venha enviar mais. Ser rico é fácil. Para de gastar muito, economiza. E ganha mais. Acabou. Pronto. Tem pecado nisso? Não. O pecado está onde? O pecado está no seu amor ao dinheiro Amor. e enxergar ele. Mas aí, pastor, o que acontece? Que é o que as pessoas... Eu falo isso porque eu passei por uma situação dessa e eu tive que me policiar muito nisso, porque eu sou um empreendedor novato aí, sabe? Eu entrei no empreendedorismo faz o quê? Uns 2 anos, vamos se dizer. Sou um bebê ainda. E o que acontece? E eu vi, é o quê? Quando você começa a empreender, você começa a ver um dinheiro, você começa a ficar mais seguro. Sua postura começa a mudar. Uhum. Muitas coisas mudam ao seu redor. Uhum. E nisso você acaba se sentindo tão seguro que você acaba começando a deixar a igreja de lado, porque você meio que acha que você não precisa mais da dependência tanto assim de Deus. Você glorifica Deus, olha, ilumina meu caminho, me ajuda e tal. Pronto, acabou e vai trabalhar, né? E tem que tomar cuidado com isso. Nós nunca podemos esquecer da simplicidade. Exato. Lembrar de onde viemos, do que éramos e de o que Jesus fez em nossas vidas, né? É aquilo que eu estava falando, onde está teu coração, onde está teu tesouro, né? Que você tem que focar não no dinheiro, mas o que esse provento de Deus pode, aonde ele pode ser usado, tá vendo? Deus ele formou o homem para relacionamento. Sim. Né? Não foi para ele ser individualista. Tanto é que as pessoas que mais crescem no mundo, que mais enriquecem, são pessoas que fazem algo para alguém. Pensou em alguém. Isso é verdade. Entendeu? Uma pessoa criou um cosmético, pensou em alguém. Criou uma vacina, pensou em alguém. Criou um prato, no meu caso, pensou em alguém. E que é muito bom, meu Deus do céu. Vou falar já disso, Meu né? Deus do céu. Então é isso, a gente tem que saber dividir as coisas. Dividir as coisas. Né? Ninguém pode te julgar, né, pela capa. Ah, você trabalha. Ah, você é um pastor que não dá atenção às suas ovelhas. Pode me ligar a hora que for. De madrugada. Pode me ligar a hora que for. O pessoal sabe disso. Só que, aquilo que eu falei, eu procuro fazer com que a igreja entenda a importância de ser sólido. Sim. No Evangelho. Vamos supor, a pessoa vai, ela aceita Jesus, ela cresce, ela aprende, ela vai para a escola bíblica, ela passa a ter o conhecimento da palavra, e de repente, acontece o que aconteceu comigo. A pessoa vai para outro país, não há uma igreja no local, não tem pessoas ali que falem a língua, tem um contexto totalmente diferente da onde ela vivia. Ela tem duas opções: ou vai sentar na roda dos escarnecedores, ou vai fazer a diferença no meio deles. Sim. É isso que eu explico para a igreja. Não adianta você estar
eu sou empresário, e se dedicar só ao empresário, que você vai começar a sentar na roda dos esclarecedores. Você nunca pode esquecer o teu chamado. O teu chamado é muito importante. Se eu falar assim, eu tenho 30 anos, vou fazer ano que vem 30 anos de Pisa Nostra. Tá. Humanamente falando, eu comecei primeiro como negociante, como empresário. Humanamente falando. Mas, espiritualmente falando, o meu chamado estava na frente. Sim. Porque o Senhor me conhecia antes mesmo de eu nascer pelo meu nome. Mas, pastor, que nem você falou aí sobre o chamado e o seu trabalho. Mas, por exemplo, se a pessoa está numa situação assim, cara, preciso trabalhar, tô com os meus negócios aqui, preciso fazer acontecer. Uhum. E, por exemplo, tem um ensaio, um culto, bem no dia. E aí, pastor, como é que o cara faz? Não tem problema. Vai trabalhar ou chuta o balde do trabalho e vai? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. É isso que eu estou falando. Ele não pode esquecer. Ele não foi por causa do trabalho. Porque senão a gente começa a colocar um peso, um fardo em cima das pessoas. Entendi. Jesus ele diz o quê? Que o fardo dele é o quê? É leve. É leve. O jugo é suave. Tá vendo? Não é o que vai fazer na igreja. Porque a obra do Senhor é fazer ensaiar, fazer as coisas na igreja é legal, mas ninguém está vendo que aquele homem de Deus, no trabalho dele, ele está fazendo. Porque de repente lá, no trabalho dele, ele está sendo mais útil ao reino de Deus do que dentro da igreja. Boa. Ele está ganhando uma alma lá, às vezes ele está falando de Jesus para alguém. Eu me levei 9 anos para ganhar um português para Jesus. 9 anos? 9 anos. É 9 tempo, anos. hein? Mas ganhamos a família para Jesus. A família, veio logo o combo. Veio logo o combo completo. e são nossos amigos, nossos melhores amigos, né, portugueses, aqui são os nossos primeiros amigos portugueses, né? Então, assim, eu nunca esqueci isso. E foi aonde? No meu trabalho, porque ele trabalhava comigo. Olha aí. Tá vendo? Por quê? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. Essa é a obra do Senhor. Tá vendo? Entendi. Em meu nome, expulsaram demônios, falaram nova língua, beberam coisa mortífera, pode até querer matar a gente. Né? Se beber alguma coisa mortífera, fala dano algum. Né? E expulsaram demônios. Obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Aquele que crê, essa é a obra de Deus. Entendi. O resto não é obra de Deus. Desculpa. O resto é a continuidade daquilo que nós trabalhamos lá fora, no ganhar a alma. Aqui, eu vou falar para você uma coisa. Aqui é um lugar de ganhar almas. Sim. Aqui é lugar de ganhar almas. O meu negócio é para ganhar almas. Quantas pessoas já se converteram no meu trabalho? Eu fui trabalhar numa ambulância. Me arrisquei a trabalhar em ambulância. Meu irmão, isso foi uma experiência tremenda. Aonde eu falo, enquanto o povo estiver focando para dentro, porque o sentido da palavra eclésia é sair para fora ou ir para fora. O campo está branco, não dentro, mas fora da igreja. Entendi. Das 4 paredes. A eclésia quer dizer isso, igreja quer dizer isso, sair para fora, pregar o evangelho. Aí eu fui para... A Bíblia fala, veja o campo como está branco. Está lá. Aí fala dos ceifeiros, que são poucos. Deus fez assim, não vou mostrar o campo para você não, vou te jogar lá dentro, na ambulância. Foi ali eu me senti crente. E eu estava onde? Trabalhando. Trabalho. Aí, olha onde Deus me colocou. Trabalhando com pacientes oncológicos. Câncer. Que aqui em Portugal é cancro. Né? Uhum. 3 pessoas curadas do câncer. 8 pessoas aceitaram Jesus.
Olha só, eu tenho aqui, ó, dossiê aqui, médico, relatório médico de cura, que o câncer desapareceu. Tá vendo? Então tem muita história. A minha ambulância se chamava carruagem de fogo. É Elias, é Elias. Entrou ali, irmão, é para glória, né? E eu orava pelas pessoas. Eu quebrava regras. Eu quebrava regras humanas. Por quê? Chamado. Eu não estou preso dentro de quatro paredes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar, tenho que ensinar a igreja. Ali é lugar de ensinamento. Ali é lugar da gente encher o cântaro de azeite, para quando chegar lá fora poder derramar. A igreja serve para isso. Só que hoje em dia está tudo ao inverso, né? Está tudo inverso. Não, venha para cá. O que eu tenho visto eu não tenho visto mais o crescimento da igreja. Não tenho mais visto isso. Porque o que dá o crescimento da igreja? Novos crentes. E o povo está se concentrando muito lá dentro, tipo, tá enxergando como um rolê de domingo ou um clube. Pronto, eu tenho que marcar o ponto ali. Marcar o ponto ali, vou dar um rolê social. Não tenho problema, porque, tipo, às vezes, né, pastor, tem muito, vamos dizer, cristão, que ele até tentou ir pro mundão, ir para um samba, ir para alguma coisa, mas ele não se sente encaixado ali. Já saiu fora do Aí contexto. ele fala, não, vou sair disso daí, mas aí eu vou continuar na igreja, vou lá, sento lá, escuto um louvor, uma música bacana, uma palavra e vou embora, e acabou. E o sentido não é esse, né? O sentido é fora. O sentido é fora. O sentido é fora. É sair, em vez de ficar pensando que, eu estou fraco. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a fraqueza, né? Lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, né? Quando Jesus fala para ele do espinho na carne, que ele orou 3 vezes, né? E ele diz que, né, quando ele está fraco, aí que ele está forte, né? A fraqueza, é bom sentir essa fraqueza para não se gloriar, ok? Para não se gloriar. Eu faço, aconteço. Esse igual esses relatos, né? Eu não vou me gloriar porque uma pessoa foi curada de câncer. Exato. Não vou me gloriar porque um jovem ressuscitou. Inclusive, ele esteve aqui a semana passada. O jovem que ressuscitou aqui no Hospital do Barlavento. Tá vendo? Isso é igreja. A igreja ela tem que estar em todos os lugares, mas não como eles estão fazendo. Aqui uma igreja, aqui outra, aqui vem para cá que aqui tem isso, vem para cá que aqui tem isso, e fica aquela migração de crente. Eu fico triste quando eu vou na igreja de alguém e eu vejo crente que era da outra igreja. Tipo, oxe. Eu tenho 20 anos aqui, eu conheço todo mundo. Sim. Só não conheço os nomes, mas os mais antigos. Aí eu vejo, eu saí de lá por causa disso. Irmão, fora da visão. Fora da visão. Não tem raiz, crente sem raiz. Sim. Aí fica. Mas por quê? Jesus ele fala sobre isso. Ele fala que o reino, Satanás sabe disso. Olha só o que ele diz. Satanás sabe disso, que o reino dividido não prospera. Subsiste. Subsiste, prospera não. Não vai à frente, ele não vai prosperar mesmo. Ele não vai prosperar, ele não vai à frente. Prosperidade é ir à frente, é seguir adiante, Sim. Para cima. Então, ela vai parar. Ela vai, o reino vai ficar fraco. E eu nunca vi uma geração como essa de hoje. No meu tempo, na nossa igreja, que eu sou batista pentecostal, renovado, os jovens profetizavam. Os jovens eram batizados com o Espírito Santo. Os jovens saíam, subiam monte para poder glorificar a Deus. Passávamos horas e horas à noite no monte, à noite. Tá vendo? Buscando a Deus. Milagres aconteciam, coisas tremendas aconteciam. Só jovens. A gente não vê mais isso hoje. Hoje os jovens estão reunidos para, vamos fazer um convívio disso, um convívio daquilo. Esqueceram a essência da igreja. O jovem tem que voltar, a igreja tem que voltar à sua essência. O que é? Ir pelo mundo. Em vez de ser influenciado lá no mundo por Satanás, é influenciar pessoas.
Pastor, mas você acha que a igreja, porque hoje nós temos uma juventude um pouco fraca, né? Mas você acha que a igreja tem medo de enviar esses jovens por medo de perder eles lá fora? Não é medo que ela tem. A igreja deixou de preparar os seus jovens. A igreja. Como é que vai preparar? Como é que vai enviar se não tem um preparo? É a mesma coisa de mandar um soldado para uma guerra e não saber manusear um fuzil. Vai com cotonete para a guerra. É isso. Vai para a guerra com cotonete. É onde nós temos a arma poderosa em Cristo. Nós temos armas espirituais poderosas em Cristo. Só que as pessoas não sabem disso. Mas o dia que eles descobrirem isso, eles vão entender o que é ser cristão. Porque eu não tenho um cristianismo como uma religião, porque o Senhor já religou a igreja, o homem ao Pai. Uhum. Por isso que há muitas religiões aí que dizem que levam a Deus, né? Exato. Mas o único caminho é Jesus, ok? Então, religião, por ter muito... Então, eu não vejo a igreja, o cristianismo como uma religião. Eu vejo como um estilo de vida. Eu não posso ficar agarrado a uma religiosidade, ok? Eu tenho que estar agarrado a Cristo. Então, o que eu tenho que... Como é a vida sem religiosidade? Eu não vou matar. Ó, tudo virado para a sociedade, não é religião. Ó, não vou matar, não vou roubar, não vou usar de falso testemunho, não vou usar de caminhos, de atalhos para chegar onde eu quero. Eu vou continuar sendo íntegro. Tá vendo? É a nossa integridade com Deus. Isso que é ser cristão. Fala de relacionamento dentro de um mundo. Eu sou diferente não por causa das minhas roupas, eu sou diferente não por causa daquilo que eu falo, ok? Que eu uso boné, né? Não é essa a diferença. Ou que eu não uso, eu uso uma Bíblia. Não, eu sou diferente porque o Espírito Santo habita em mim. Essa é a regra básica de um cristão. Então eu vivo dentro de uma sociedade que precisa de Cristo. Uhum. Então eu vou pregar a tempo e fora de tempo. E não somente subir um púlpito e trazer uma mensagem de instrução para a igreja, uma palavra para a igreja, mas eu vou pregar lá fora, tá vendo? Para trazer pessoas para Cristo. Entendi. Essa é a obra de Deus. Então, achando que nós temos que ser com palavrões, com palavras torpes e ser iguais para trazer eles, não. Eu sou diferente por causa do Espírito Santo que está em mim. Entendi. Então, quando eu abro a boca para falar de Cristo, do amor de Deus, do que Cristo fez por nós, porque essa é a pregação do Evangelho, já não sou mais eu que falo. Já é o Espírito Santo usando meus lábios para falar com aquela pessoa. Aí nós vemos revelação, aí nós vemos Deus falando com pessoas. Ué, quem foi que te contou isso? Você não conhece a pessoa de lugar nenhum. Mas você é um instrumento de Deus. É como se fosse um bisturi na mão do médico. Exato. Ele é só um instrumento de corte. Superficial ou profundo. Depende de quem vai estar usando. Tá vendo? Nós somos esse bisturi. Se a gente deixar Deus usar, ele corta no profundo, irmão. Ele vai fundo. Entendi. E pessoas são transformadas por isso. Impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Não, e é isso. Pastor, nós estamos caminhando para o fim. Já? Já? Está muito rápido. O pessoal já está dando sinal ali do horário. Mas antes, mais pastor, uma horinha, não? Por mim, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, pastor, nós trocando ideia. Poxa. Mas, pastor, antes de nós finalizar, eu queria deixar mais uma pergunta. Sim. Que você falasse para as pessoas que nos está ouvindo, que a pessoa está naquela, entre... Que, tipo, não está naquela balança que nem o senhor falou, que está entre, tipo assim, nossa, cara, eu vou ter que empreender ou eu vou servir a Deus. Nossa, a igreja está colocando um peso em mim, que se eu não for para a igreja, eu sou um desviado. Se eu não for no ensaio, eu não posso ministrar no grupo de louvor. Que isso acontece.
E sendo que a pessoa tem que trabalhar. Aí a igreja começa a pôr esse peso na pessoa e a pessoa começa a falar, mas meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê e tal? Se a igreja de forma, sabe, como é que eu posso usar a palavra, cara, para não ser muito agressivo, mas de uma forma mais controladora, ela começa a excluir você e pôr você de lado. Por quê? Porque você está tendo que trabalhar e você não pode participar das coisas, né? Eu creio que agora, nesse momento, tem pessoas nos ouvindo que estão nessa situação. E eu queria que você desse um conselho para aquela câmera ali, ó, para essa pessoa que está nos escutando, e desse suas considerações finais também. Primeira coisa, como já falamos aqui, não perca a essência de Cristo. Primeira coisa, você não pode perder a essência de Cristo. Tá? Segundo, você precisa sobreviver. Ninguém vai bater na tua porta e falar assim, toma aqui teu alimento de cada dia, vai ter que pagar a sua luz, o seu aluguel, a sua água. Não, você precisa trabalhar, né? O teu sustento, da tua família. Tá? E terceira coisa, não importa o que o homem pense de você, filho. Se você está em Cristo e tem teu coração em Cristo, Ele te conhece no profundo. E lá na frente, Ele vai mostrar que Ele foi contigo. Basta não colocar o trabalho acima de Deus, tá? Porque primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas você vai acrescentar, desde que você comece, como eu falei logo no início, a administrar o seu tempo. Se não deu para você ensaiar, porque você teve que trabalhar, vai trabalhar. Seja bênção no seu trabalho. Ok? E deixa Deus te usar. Busque, aprenda, pergunte, senta com o seu pastor. Pastor, eu queria saber o que é missões, o que é pregar o evangelho, como é que eu começo? Indaga ele, puxa dele isso. Porque às vezes ele está querendo dar, mas ele vê que as pessoas não têm mais essa vontade de aprender. Mas como pastor, quando alguém chega para mim e pergunta, pastor, como é que eu faço para pregar? O que eu tenho que fazer? Isso me traz uma alegria grande. Isso me traz uma alegria grande, porque eu também, além de ser pastor, eu sou ganhador de almas. Eu tenho que ganhar almas para Deus. Eu tenho que povoar o céu. Então, não importa o que eles vão falar, filho. Faça as coisas sempre pensando em Deus. Não é na casa, mas em Deus, a obra, ok? Que lá na frente, Deus vai te recompensar. Amém? Boa, pastor. Pastor, e novamente eu te agradeço demais por, primeiramente, acreditar em nosso projeto. Porque, pessoal, como eu falei, o pastor, ele é um dos nossos patrocinadores. Te agradeço demais por acreditar no nosso projeto, assim como nós acreditamos demais no seu projeto, no seu empreendimento, que, cara... Simples, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. É igual Jesus, o pão da vida. Gente, mas Jesus é muito bom. Simples, filho de um carpinteiro. Jesus. É simples. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vim aqui... A diferença de ser um chefe e o pão da vida, geralmente, nós temos um negócio que é simples. Não, mas aqui... Mas assim como Deus deu o melhor, eu também procuro dar o melhor. Não, mas aqui é muito top. Eu gosto demais aqui. Porque, gente, pra vocês terem ideia, num sábado eu vim aqui conhecer o pastor, aí ele já veio, trouxe aquele lanchão comigo. Aí domingo eu fui pra igreja e falei, eu vou lá de novo. O pastor, deu nem pra sentir saudade, pastor. Espírito Santo, né? Exato. E você vem aqui, conversa, vai ser bem atendido, até mesmo se de repente você quer trocar uma ideia, tirar uma dúvida referente do que você está passando na sua igreja, porque às vezes, né, pastor? A pessoa está passando por uma situação e ela não quer falar com o pessoal que está lá na igreja dela, ela quer uma opinião de fora. Julgado, né? Exato, porque tem muito disso também. Estou de braços abertos, ouvido atento e braços abertos, pronto para te ouvir. E exatamente, pessoal. Vem para cá, chega ali no cantinho, pastor, precisava conversar contigo. Opa, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia. E assim vai. E outra coisa, gente, na descrição vai estar o perfil do pastor, vai estar o perfil da Pizza Nostra. E torna a dizer, se você tá com saudade do Brasil, daquela pizza brasileira, daquele lanchão desse tamanho assim, gente, brasileiro, e tem um molho especial feito aí, né, pastor? Ele tá vendendo essa receita, 400 mil euros a receita. Se você tiver 400 mil e quiser comprar essa receita desse molho aí, pode comprar com ele.
E, gente, agradeço demais, pastor. Muito Amém. Obrigado mesmo por abrir as portas aqui, por nós fazer algo diferente e estarmos aqui trocando uma ideia contigo aqui no seu estabelecimento, que é muito acolhedor e somente gratidão por tudo. Outras vezes, né? Não, vamos vir, nós vamos vir, vamos trocar uma ideia, vamos falar mais de outros assuntos e assim vai indo. Né? Eu tenho um testemunho muito forte da minha conversão, né? Então, no próximo episódio, vamos fazer sobre o seu testemunho. Rapaz, de quem era o pastor Márcio antes e o depois, né? Aí nós pode pegar e já vir... O poder do Espírito Santo. Nós já vem fazendo o horário do almoço, que aí nós já vai almoçando aqui, trocando ideia, aí já vai pro jantar também. Porque... Aí a gente vai ter que ter tempo, hein? Vamos ter que gravar umas 3 horas de episódio. Desses clientes chegando aí, a gente vai dando atenção. E se o cliente quiser sentar aqui e conversar, vamos falar de Bíblia aqui, meu irmão. Pode sentar aí, vamos trocar uma ideia. E assim vai indo. Mas muito obrigado mesmo, pastor. Muito obrigado por todo o apoio aí, por nos acreditar. É sempre bom você manter aliança com homens de caráter, homens de Deus. E homens que têm um objetivo, que é alcançar vidas com o seu projeto. Sempre foi assim, né? Que nem o senhor falou e que nem o que eu estou iniciando. Eu quero alcançar vidas. Né? E muito obrigado. Assim, continue assim. Continue, através do Black White, a enviar mensagem, né, para aqueles que precisam. Às vezes a pessoa está do teu lado, mas não tem coragem de falar para você. Sim. Mas através de um podcast desse, ela é alcançada. Ela, de repente, é algo que Deus vai fazer na vida dela. Às vezes, uma resposta que ela estava querendo, já teve, Deus usou, tá vendo? Então, continue assim. Deus vai prosperar muito vocês. Amém? Só não perca o foco. Exato. Eu comecei a perder o foco. Aí o Bimazão falou, só vou orar por você, meu irmão. Não esquenta, não. Só vou orar. Aí já voltou para os eixos aí. Mas, pastor, muito obrigado. E, pessoal, você que ficou até aqui conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, nos siga nas redes sociais. Na descrição vai estar todas as redes sociais dos nossos patrocinadores, da nossa produção, vai estar a galera toda lá. Só dá uma passadinha lá, que vai estar o perfil de todo mundo. Amém. Muito obrigado, pessoal, e não se esqueça de deixar aquele like. E não se esqueça que o sol é para todos, mas a sombra é somente para aquele que tem coragem de se levantar e fazer acontecer. Tamo junto, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Paz. Valeu.